Por favor, Me ajuda. me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas é isso. Dólar hoje chegou a R$ Por 5,65. O dólar não para de subir, não para de subir, não para de subir. Basicamente por causa de fuga de reservas brasileiras, falta de expectativa, gasto público só aumenta, então virou uma bola de neve. Nem tem perspectiva para voltar a descer. Eu fico pensando assim, qual é a... Em primeiro lugar, a primeira pessoa que eu penso é o Orlando. Então, os meus sentimentos pro nosso amigo Orlando Lima. Pra quem conhece a Valete, tem alguma promoção na Valete hoje ou não? Ou entra no clube... Entra no Duas clube valetes e um ganha cordão. 2 valetes. Opa! Entra no clube e leve 2 valetes pra casa. Quais são as valetes que as pessoas estão dando? Essas duas. Elon Musk e Ayrton Senna. Elon Musk e Ayrton Senna. Ó, aproveita que a próxima Valete, o tema é Rio Grande do Sul e eu vou encher o saco de vocês o tempo todo pra entrar, porque tem um negrão maravilhoso logo próximo ao editorial. Mas então entrou hoje, leva 2 valetes pra casa e eu tô fazendo essa introdução à Valete porque o Orlando, na minha opinião, é o maior escritor da Valete, com respeito a todos que compõem a nossa vasta grama de talentos aqui da Valete. Pra mim, o Orlando é sempre meu favorito e o Orlando mora em Portugal, né? Então, esse cara, pra estar convertendo o real em dólar, deve estar sofrendo demais mesmo. Mas, cara, eu acho que tu resumiu muito bem as causas que a gente pode atribuir a essa alta do dólar. Infelizmente, nos governos anteriores, a narrativa, não somente do PT, mas de toda a esquerda, sempre buscava colocar a culpa nos antigos governantes, e agora tá mudando a narrativa, né? Algo que muito semelhante está acontecendo com a questão do desmatamento na Amazônia, no Pantanal, que a gente está vendo esse acréscimo cada vez mais nos números. Mas basicamente o que acontece? O Lula vai lá, inventa um tal de um arcabouço fiscal, né, do Haddad, que primeiro eu lembro que ninguém entendeu o que ele quis dizer. Acabaram com o teto de gasto, mas era 0,5, 1,5, se aumentar aqui pode aumentar dali. Ninguém entendeu até hoje que era aquele arcabouço fiscal do Haddad. O que houve consecutivamente foi cada vez mais impostos, cada vez mais taxas, onde se criou o nome de taxagem. Também teve a interferência do Lula na Petrobras, né, tirando o Geopol Prats. Também teve o Guido Mantega na Vale do Rio Doce. Também teve as declarações internacionais do Lula se colocando ao lado de grupos terroristas. Então, soma-se a tudo isso, ninguém vai querer investir num país que cria tamanha instabilidade. Fora os confrontos com Roberto Campos Neto também. Os principais países desenvolvidos do mundo têm autonomia do seu Banco Central. Aqui tem o Lula querendo interferir, dizendo deixa eu botar o homem, deixa eu colocar o dedo lá, deixa eu indicar. Então é natural que haja esse medo, esse receio do mercado internacional em tentar investir no país, né? Você acompanha bastante gente de esquerda, Jota. E esse final de semana eu fui para Osasco fazer um change com o nosso queridíssimo Arthur Scara. Grande. Então quem não segue nas redes sociais ainda, dá uma olhadinha lá. Arthur Scara, eu acho que é um dos melhores dessa nova leva. E eu percebi o seguinte, os petistas, pessoas que votaram no PT na última eleição, elas já não estão mais tão convictas do seu voto. Como você acha que os influenciadores de esquerda estão vendo esse cenário do governo Lula hoje? Acho que como eles estão vendo, e eu acho que sempre teve uma expectativa muito grande desses influenciadores, não necessariamente por um bom desempenho na área econômica do governo Lula. Eu acho que a área econômica do governo Lula, ela fica muito mais refém do ponto de vista de desidratação política, eleitoral, e também da própria figura do governo Lula. As pessoas, principalmente mais pobres, que é quem sente no bolso, é quem é comprado e cooptado por aquele discurso melancólico do PT de que, você lembra como era no meu tempo? Pois as coisas vão voltar. As pessoas nunca conseguiram comer picanha, nunca. Sempre foi um pobre ferrado, né? Mas elas lembravam, é verdade, eu parcelei meu carro em 300 vezes, infelizmente se endividou com casa, se endividou com carro, se endividou com geladeira, com eletrodoméstico, mas na cabeça dela conseguiu adquirir aquilo lá tudo graças ao Lula. Viu-se que o mundo mudou, viu-se que não era possível uma China crescer a 10, 15% como cresceu na época do governo Lula, que acabou repercutindo no bom desenvolvimento da economia. Viu que o governo do PT, aqueles anos iniciais que decorreram no aumento da capacidade e do poder de compra da população não iam se repetir. Essas pessoas acabam ficando mais decepcionadas com o desempenho do governo Lula na área econômica. Na área dos costumes, e aí respondendo a tua pergunta, que eu acho que entram os influenciadores.
que entra aquela galera que queria mais representatividade, que entra aquela galera que fez a campanha da ministra negra no STF, que recebeu um gordo de 200 quilos em troca. Então, eu acho que nesse sentido das pautas dos costumes, na pauta da representatividade, na pauta das políticas públicas, salvo engano, agora eu tava vendo um vídeo que o Renato Batista vai desenvolver nas redes, Renato Batista MBL. Pra quem ainda não segue o Renato, eu espero que não tenha ninguém nessa live que não siga o Renato, mas que ele vai divulgar agora um vídeo bem bacana sobre a questão dos LGBTs, né? Então, o aumento da violência contra os LGBTs nos últimos anos, nos últimos meses, no governo Lula. Então, pô, isso é uma surra muito grande a todos aqueles que defendem o avanço das pautas progressistas, né? Eu acho que ficou pesado, ficou muito pesado defender. Pra quem... Assim, os influenciadores de esquerda, o pessoal que forma opinião, né? O argumento principal era, vamos votar no Lula como uma forma de demonstração de virtude. Sabe, nós somos melhores do que o nosso opositor. Nós somos melhores do que o nosso opositor do ponto de vista moral. Essa sempre é atuada, né? Só que os fatos estão se chocando a realidade de uma forma bastante desgastante. Então você tem você tem recorde de queimadas, você tem, do ponto de vista do meio ambiente, você tem taxações em coisas que afetam diretamente o eleitor mais pobre, e o eleitor que segue esses influenciadores, que são, digamos, produtos relacionados a produtos de beleza, a Shein, etc. Você tem um desgaste da base moral do governo, o que é mais preocupante até do que o desgaste do ponto de vista econômico, porque embora a economia do Brasil esteja indo muito mal, você não está tendo uma hiperinflação porque o juros está na casa do caramba, entende? Sim. Então isso meio que está segurando a impressão das pessoas de que a economia não está indo tão mal. Desculpa te interromper, mas fizeste uma análise super boa agora. Pode ver que coisa engraçada. Se a inflação está diretamente ligada aos juros, e essa dobradinha está impedindo que o governo Lula seja um verdadeiro fracasso, e a taxa de juros é colocada a culpa do governo Lula. Sim, exato. Então Roberto Campos, segundo a tua análise, Roberto Campos está salvando o governo Lula, então. Cara, o que acontece no Brasil é assim, não existe realmente o Banco Central verdadeiramente independente, entende? Do ponto de vista abstrato, Sim, macro, sabe? sim. Independência total. Tipo, eles realmente fazem o que é melhor do ponto de vista... Até porque, obviamente, o modo como o governo federal é conduzido influencia muito a decisão do Banco Central e vice-versa. A política do governo Lula para a inflação vamos elevar os juros nas alturas para que não haja o mínimo de inflação possível e haja uma certa instabilidade no preço de consumo das coisas imediatas, carne, arroz, etc. Os bens alimentícios e mais imediatos que as pessoas precisam. Só que qual é a perda nesse processo? A perda é que você não tem investimento, porque o juros está muito alto para você pegar dinheiro emprestado e fazer alguma coisa. Até pequenas obras, sabe? Tipo, as pessoas mais pobres querem reformar sua casa, ou comprar um carro, ou investir num pequeno negócio. Tudo isso está mais difícil nesse momento, porque o juros está muito alto. O juros está muito alto para quê? Para evitar uma possível inflação, porque está tudo muito ruim. Então, eu acho que o governo se sente numa boa posição em acusar o Banco Central de vilão da história. E ele sempre fez isso. Tradicionalmente o PT sempre acusou o Banco Central como se fosse um dos vilões da história. Só que não é verdade. A verdade é que isso é meio que um jogo casado, sabe? É a intenção do governo que os juros estejam nas alturas. É o propósito do governo esse. Então é uma espécie de fingimento, assim como, sei lá, uma parte do PT usa o Haddad como bode expiatório. Mas obviamente que qualquer política tomada pelo Haddad é aprovada pelo PT e pelo Lula. Não há nenhuma possibilidade que não seja. Então, às vezes, para comunicação com a sua base, para comunicação com o eleitorado, o governo petista tenta se subdividir, trabalhar como se houvessem inimigos internos, quando na realidade não há, entende? Ou como se houvessem diversidades que na realidade são inexistentes. Eu acho que no caso do Banco Central isso é bem claro, assim. Não existe nenhum conflito entre o Banco Central e o governo. É um jogo bem casado. Até quando o Lula agora falou na última entrevista dele que as críticas referentes ao Haddad não fariam muito sentido, mas há poucas semanas ele deu aquele pronunciamento sendo contra a taxação das blusinhas da Shein. Isso. Né? E no final sancionou. Exato. Então, assim, para que isso não desgaste o governo, ele coloca a culpa no bode expiatório. Só que depois sanciona. E o governo Bolsonaro fazia a mesma coisa, sabe? Se o fogo está alto, você bota o bode expiatório na frente. E essa meio que é a responsabilidade do Haddad. Porque qual é o papel do Haddad nesse governo? Se tudo der certo, ele ganha as glórias e vira o próximo candidato à presidência do PT. Se tudo der errado, ele vira os bode expiatório e é sacrificado em nome de tentar manter alguma credibilidade do partido. É isso.
Essa é a grande Que função vai dele. assumir alguma secretaria, algum ministério, eventual outro governo do PT, já que o nome dele pra executivo, acho que se não for agora, acho muito difícil emplacar pra outra coisa, né? Ah, ele é jovem com relação aos demais quadros do PT, assim, então... Quer dizer, jovem pro PT, Sim, que é um sim, sim, partido, assim, de tiranossauros, né? Sim. O PT é um partido no qual as lideranças são muito velhas. Sim. É quase um MDB, assim. O MDB ainda tem uma certa rejuvenescência, porque eles colocam os netos nos lugares, né? Então o deputado lá, que é deputado federal pelo Maranhão há 17 mandatos, né? Desde o bisavô dele, ele já aproveita e emenda com o neto, assim. Então o MDB, ele ainda tem alguma forma Emenda de é bom. Ele ainda tem emenda, exatamente, já emenda. O MDB tem alguma forma de se rejuvenescer. Eu acho que o PT não tem, sabe? O PT, ele nitidamente sofre de um terrível conflito geracional. Isso é uma coisa muito louca, porque se eu fosse de esquerda, Uhum. eu acho que eu seria petista, cara. Por quê? Porque é um movimento majoritário? Não porque é majoritário, mas porque eu encaro que tem uma maior identificação com as pautas da esquerda histórica, não do ponto de vista de sindicatos ou de ligação à Igreja Católica, enfim. Mas de botar o pé no chão assim mesmo, sabe? De associação com comunidades, etc. Porque o pessoal, ainda que esteja aos poucos mudando esse formato de atuação, ele ainda é uma esquerda muito cirandeira. Né? Parece que ele existe mais para as redes sociais do que para a realidade. Exatamente, exatamente. E ainda que haja uma substituição eleitoral do pessoal nos últimos tempos, o PT no Rio de Janeiro não existe. Uhum. Deixa eu ver onde é que... O PT aqui também tá abrindo mão do protagonismo já há algum tempo para apoiar o Guilherme Boulos. O PT no Rio Grande do Sul também, eu acho que tá... O PT no Rio Grande do Sul é muito forte, né? Mas o PT ainda tá dando um grande espaço para que outras lideranças do PSOL ascendam rapidamente, principalmente lideranças geracionais, como tu bem disse, né? Nem em questão de qualidade, mas sim em questão de idade mesmo. Então, cara, o PT tá sumindo, né? Então, eventualmente, hoje, que eu vejo para um jovem de esquerda, o melhor caminho não é ir para um PSOL, é ir para o PT. Para a partir daí buscar uma maior estrutura, uma maior capilaridade e uma maior forma de ascensão meteórica politicamente, né? Porque o vácuo é grande, né? Exato, O o vácuo vácuo geracional gigantesco. é grande, assim, isso é verdade. O vácuo geracional é bem grande. Ele falou que tava faltando oferta de negro e mulher para assumir o governo. Eu acho que a maior oferta que tá faltando são de novos quadros do PT, que é um grande novo nome com projeção nacional Jovem do PT. Pra mim é o Renato Freitas, assim. E a projeção dele é sempre negativa. Sempre negativa. Não era uma projeção vista como uma... Ah, não, tem aquela bonitinha. Candidata agora à reeleição pra vereador, que ela fez um vídeo agora. A Zaratini, é isso, né? Dona Zaratini? Pode ser, porque Zaratini é um nome... Não sei. Zaratini é um nome tradicional de petista aqui de São Paulo. É isso, meu É uma nobre liderança dos taxistas Saf? aqui em São Paulo. Acho que a Luna Zaratini, né? Uma bela moça. Cara, pra mim, o fato do STF ter, sabe, cancelado a cassação do Renato Freitas, você tá falando do vereador lá do Paraná? É esse. Cara, é uma das decisões mais arbitrárias, absurdas e Ah. fora de contexto que eu já vi ser tomada no Brasil, velho. É grotesco. Essa aí mesmo. Olha que graça. Coisa simpática. Eu acho ela simpática. Ela tem sua simpatia, ela tem o seu carisma. Tá, ok. Forçando a barra. já Era tô esse o meu comentário. Não, porque assim, se tu olhares a centro-esquerda, vendo. hoje o caminho da centro-esquerda, que outrora já foi um PDT, já foi uma rede. Cara, ela deve ser parente do Zaratini, que é um deputado, que é um vereador aqui tradicional. Não, certeza. Então isso não é renovação, velho. Isso aí é tipo o que o MDB faz lá. Não, mas ela é nova. Ela é nova. Ela é neta do cara, ela é mais nova que o cara. Não, mas Não, sim, vê mas- aí se ela não é parente do Zaratini. Não, certeza. Dá um Google. Não é Silva. Mano, renovação na política não é você colocar os seus descendentes na política, nos cargos, velho. Não. Eu tô dizendo que ela é uma pessoa que vai dar uma sobrevida ao PT. Tá. Entendeu? Tipo, como a família Sarney tá dando uma sobrevida. Ao aí já. PMDB, exatamente. Várias ao gerações. PMDB. É. Carlos Zaratini, é vereador de São Paulo, hein? Foi vereador várias vezes.